Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ainda confia na gente, né, irmãos? Para levar a sua palavra. Pobres e miseráveis, homem que sou, diz Paulo, né? Eu não sou diferente e sou carne e osso, pecadora, mas Deus me chamou e eu estou aqui, obedecendo, amém? Glória a Deus, não sou cantora, não sou pregadora. Eu sou adoradora e uma mulher que teme a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Louvado seja sempre o nome do Senhor, em todo tempo e lugar. Aleluia. Acharam, irmãos? Eclesiastes 3. Bem, Eclesiastes logo depois de Provérbios, tá? Aleluia. O livro de esse capítulo aqui, Eclesiastes 3, alguns historiadores dizem que foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. Amém? E ele, nessa época que ele escreveu, ele já estava mais para o final da sua vida, e ele começou a conjecturar, a pensar, observar, analisar, né? Fazer uma retrospectiva. E lá em Eclesiastes 3 está dito que tudo tem seu tempo. Amém? Versículo 1 fala assim: há um momento certo para tudo. É tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Versículo 2 fala assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu queria que os irmãos mantessem sua Bíblia aberta, que a gente vai dar uma passeada aqui no Eclesiastes, tá? Então, irmãos, aqui fala assim, que debaixo do céu. O que está debaixo do céu? Nós, teoricamente, nós, seres humanos, que estamos aqui na terra. E acima de nós está o quê? O céu, o trono de Deus, onde Deus reina, onde Deus habita, onde de lá Ele vê a mim e a você, contempla-nos a cada dia. E lá está o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos debaixo desse céu. E aqui, na terra, Eclesiastes está falando aí, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas, observando que entre esses dois tempos, existe um intervalo. Existe um outro tempo, um terceiro tempo, que é o tempo de viver. Então ele fala tempo de nascer e tempo de morrer. E entre esses dois tempos nós vamos observar o tempo de viver aqui na terra. Quando uma criança nasce, é momento de quê? De alegria, né? Muita alegria, os pais esperam, o vovô espera, a vovó espera, a titia baba. Então assim, é aquele momento, aquela expectativa de um momento de alegria. Mas quando alguém que a gente gosta, ou até mesmo outra pessoa que a gente nem conhece, mas nos comove também, quando essa pessoa morre, é um momento de tristeza, de lamento, de pranto, de dor. Certo? O tempo de nascer e o tempo de morrer é um tempo determinado por Deus. Por mais que o médico disse, seu filho vai nascer dia 10, 7 horas da manhã. Mas aquilo ali foi permissão de Deus que essa criança nascesse naquele dia. Porque muitas das vezes o médico diz, olha, dia 10, 7 horas da manhã, dia 8 a criança nasce. Então, assim, é um tempo que não depende da gente. É um tempo direcionado segundo a vontade do Pai. E a morte também. Certo que tem as pessoas que se suicidam, talvez escolham, mas também é permissiva de Deus, porque senão Deus não permitiria. Então, nesses dois tempos, que é o tempo de nascer e o tempo de morrer,
a gente não tem o livre-arbítrio. Tá? Vocês estão me entendendo? Nós não temos esse livre-arbítrio. Isso é vontade de Deus, é vontade permissiva, é direção de Deus, ou é a própria vontade soberana de Deus, né? Isso a gente não consegue intervir. E nesse tempo, existe o tempo de Deus. É o Kairos que eles chamam, né? Kairos é o tempo de Deus. Então, a Terra, nós seres humanos aqui na Terra, a gente não tem a capacidade de intervir, de mudar, de direcionar, de alterar o tempo de Deus. O tempo é de Deus e ponto, acabou. É de Deus. Mas Deus é bom e Ele nos dá o tempo de viver. Vivemos aqui na Terra, né? Diz que tem o tempo de nascer, crescer, reproduzir, como é? Nascer, crescer, multiplicar e morrer, né? Então, esse tempo a gente está vivendo aqui na Terra. Nesse tempo de viver aqui na Terra, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos escolhas. É um tempo de fazermos as nossas escolhas, né? A gente pode escolher dormir hoje, não ir trabalhar amanhã, estudar só daqui a 2 dias. A gente faz as nossas escolhas, a gente também faz os nossos projetos, né? Ano que vem eu vou trocar de carro. Ano que vem eu vou construir minha casa. Então, assim, a gente faz os nossos planos e a gente faz os nossos projetos. Mas ainda assim, a Bíblia fala que o homem, ele pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como assim? Não estou entendendo nada, Daniela. Agora você me complicou. Irmãos, nós, cristãos, que estamos debaixo do céu, debaixo da potente mão do Senhor, debaixo da guarda, debaixo do zelo, debaixo da provisão do Senhor, debaixo do temor do Senhor, nós podemos fazer os nossos planos, mas vai ser Ele que vai responder. Se estivermos nessa direção, se estivermos nessa posição, abaixo das potentes mãos do Senhor. E o homem que não está debaixo dessa potente mão do Senhor, não tem o temor, não tem o amor, não conhece a palavra, vive do jeito que bem entende, ele vai também tomar as decisões deles. Qual a diferença, então? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. A diferença é que tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a pessoa que está debaixo da potente mão do Senhor, ela vai fazer seus projetos, vai fazer seus planos, ela vai tomar suas decisões com uma grande diferença. Debaixo de oração. Debaixo de joelhos dobrados. Amém? Essa é a diferença. Nós temos o tempo de viver, mas nós não vivemos como vive o mundo. Nós vivemos segundo a nossa fé, segundo a palavra de Deus e segundo o amor e o temor em Deus. Amém? Então nós temos também esse tempo. Nós vamos sofrer, como disse o Anderson, as mesmas intempéries que todo mundo sofre? Vamos sofrer sim, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que a diferença vai ser essa, irmão. Como que eu vou reagir diante disso? Como que eu vou observar ao meu redor? Como que eu vou observar a situação? Eu vou me entregar? Eu vou definhar? Eu vou esmurecer, como diz a Bíblia? Não. Eu vou reagir. De que forma? Eu vou reagir orando. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou buscar uma palavra. A Bíblia, ela tem palavra para todo momento que a gente passa. Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é altamente contemporânea. Ela é atual. Tudo que você passa, você tem uma resposta, você tem um apoio, você tem, sabe, momentos de refrigério. Mas o segredo está em buscar. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Lembrando sempre
E nós não estamos só simplesmente debaixo do céu. Nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Nós estamos debaixo dessas potentes mãos. Então, é isso que nos sustenta. É isso que faz a diferença na minha vida. É isso que faz a diferença na sua vida. É saber quem eu sou aqui nessa terra. A quem pertence minha vida? Quem é que me guarda? Quem é que me sustenta? Quem é que me livra? Amém? Então, nós temos que saber fazer essa grande diferença nesse tempo em que Deus nos dá para vivermos aqui, nessa terra. Tá? Nesse tempo de viver, nós podemos fazer as nossas escolhas. Se tudo der certo, aí você pode dizer: acertei. Não, irmãos. Porque, como disse o irmão Roberto, porque Deus me deu sabedoria, eu venci. Porque Deus me ajudou, eu venci. Porque Deus esteve comigo, eu venci. Então, essa é a diferença também, irmãos, não buscar para nós a glória, porque a glória é dele, somente dele. Dele, por ele, para ele nós cantamos, são todas as coisas. Então, essa é a diferença, irmãos, o temor, saber a quem pertencemos. Evitar também, irmãos, se deu errado. A culpa é de fulano, porque se ele não tivesse feito isso ou aquilo, teria dado certo. Então, a culpa, não é, às vezes, muitas das vezes também, irmãos, é um erro nosso. A gente pode até perdoar o erro de um próximo, mas muitas das vezes o erro nosso, ele nos perturba, ele nos acompanha. Ele fica martelando aqui. Você perdoou fulano, você já pediu perdão para Deus, mas aquela culpa, ela fica te acusando, ela vem à tua memória. Então, evitar também isso, se perdoar e não se culpar, e não buscar culpados, né? Também assumir as nossas próprias culpas. Outra coisa que a gente tem que viver nessa terra também, entendendo que existe tempos e tempos. Eu não posso comparar o meu tempo. Irmãos, para a glória de Deus, o início do meu casamento foi um tempo super difícil. Quem convive comigo sabe. Hoje, eu estou vivendo uma bênção no meu casamento, uma maravilha no meu casamento. Mas se eu desistisse no início, eu não tinha chegado hoje que eu estou. Eu passei por lutas que só eu e Deus sabemos. Mas eu não desisti. Então você olha para mim e diz assim: a vida dela é melzinho na chupeta. A vida dela é uma maravilha, um mar assim, sem ser bravo, aquele mar calmo, tranquilo, né? Não, o Salmo diz assim, que o Senhor, Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. E o que significa isso, que eu estive no mar bravo? Eu estava lá naquele mar bravo, onde as ondas pareciam que iam me submergir. Mas o Senhor, como eu persisti, Ele me guiou mansamente a águas tranquilas. Então, nessas águas tranquilas eu estou hoje. Amanhã eu não sei, irmãos. Amanhã eu não sei, porque a nossa vida aqui na terra é de glória em glória. É de luta em luta. Então, o que eu quero deixar para você é que, sim, existe uma esperança, existe sim, mas que nós vamos passar por lutas, sim. O momento que o país vive, essa instabilidade toda, o mundo inteiro vive numa instabilidade, é um momento difícil, sim. Mas para a glória de Deus, eu creio que virão tempos melhores. A bonança vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a minha vida, a sua vida vai ser edificada sobre a rocha. Vamos ser vencedores, sim. O Brasil vai ser uma nação próspera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que saber também, como debaixo do céu há tempo para tudo, nós temos que também saber buscar o Senhor. Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? É tempo de eu desistir ou é o tempo de lutar? O Anderson perguntou se alguém tinha um testemunho. Eu tenho um testemunho, não é recente, mas é de alguns meses atrás. E é de emprego também. Eu tinha recebido uma proposta de emprego melhor, ia ganhar mais. Mas eu não tinha paz no coração.
E eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, se tu não for comigo, eu não quero ir. Porque eu não quero que o dinheiro suba para minha cabeça, Senhor. Porque se não for bênção para minha vida, Senhor, fecha essa porta aí, porque eu não quero entrar, não. Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei essa decisão, eu não quero tomar, me ajuda, Senhor, me ilumina, Senhor, me dá direção. Orei ao Senhor, sinceramente orei ao Senhor, porque existem, irmãos, manjares que o inimigo oferece para você, e você tem que saber discernir se isso é agradável ao Senhor ou não. E eu estava trabalhando, e eu atendi uma senhora que era lá de Livramento, ela não me conhecia, eu não conhecia ela também, primeira vez que eu vi essa senhora. E, por acaso, o motorzinho da minha colega estragou e ela disse assim, Dani, você me empresta empresta o seu, porque eu estou na metade, eu tenho que terminar, e o meu estragou, o meu parou agora. Eu falei assim, a senhora se importa de esperar um pouquinho? Não. Eu falei, pode levar, levou. E ela demorou um pouquinho para me devolver, né? Eu falei, senhora, desculpa, mas eu vou descer, eu vou ver se ela não esqueceu de me entregar. Aí peguei lá, subi. Quando eu subi, essa mulher disse para mim assim, olhe, eu nem sei como eu vou lhe dizer isso, mas eu vou dizer. Eu falei, pode falar, o que foi? Pensei que ela ia reclamar, né? Porque esperou, porque demorou, né? Eu falei, não, pode falar, o que foi? Ela falou, olha, o Senhor manda te dizer que não é tempo de mudança. Não é tempo de mudança, porque Ele vai te prosperar e vai te honrar no lugar onde tu estás. Gente, sinceramente, eu me derramei. Eu chorei, porque eu falei, Deus, como tu me amas. Como tu usa uma pessoa que eu nunca vi na minha vida para me ajudar na decisão. Então, irmãos, eu quero só falar para vocês que é esse o caminho. Nós vamos viver tempos bons, nós vamos ver tempos difíceis, nós vamos ter tempo de chorar, um tempo de sorrir. Então, aqui em Eclesiastes, no versículo 3, fala assim, ó. Há tempo de matar e há tempo de curar. Esse tempo de matar que ele fala aqui, irmãos, pode ser o quê? O pecado que está na nossa vida, matar, ou a preguiça de ler a palavra, ou a tristeza de vir no culto, alguma coisa que você precisa tirar, você precisa arrancar de você, morrer. E há tempo de curar as dores, curar as feridas, né? Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Né? É tempo em que eu vou edificar minha casa na rocha. É tempo em que eu vou derrubar aquilo que me afasta de Deus. Eu vou tirar do meu meio pessoas que me afastam da presença de Deus. Coisas que me afastam da presença de Deus. Internet, colegas, amigos, parentes, às vezes, né? É tempo de espalhar pedras e é tempo de ajuntar. Versículo 5. É tempo de abraçar e é tempo de se afastar. Muitas das vezes, irmãos, a gente está abraçando causas que não são da vontade de Deus. Qual a causa que você está abraçando que não é de Deus? Muitas das vezes Deus está tratando um irmão, Deus está trabalhando na vida daquele irmão e você pode estar até atrapalhando. Então, antes de você dizer assim, vou ajudar o irmão, pergunta para Deus, Senhor, tu queres, é o momento de eu ajudar, é tempo de eu ajudar, ou tu está trabalhando na vida dessa pessoa, tu está quebrando vaso para fazer um vaso novo, tu está moldando barro para fazer o vaso, Senhor. Então, é esse tempo que a gente tem que também saber. O tempo de procurar e o tempo de deixar de buscar. Muitas das vezes a gente insiste. Deus, porque eu quero isso, Senhor. Deus, me dá isso, Senhor. Senhor, eu quero aquilo, eu quero isso. Mas, muitas das vezes, não é o plano de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes também, a gente vive num mundo frenético em que tudo é para ontem. Então, a gente não tem a paciência de esperar o tempo de Deus. Senhor, eu sei que se for da tua vontade, tu vais me dar. Senhor, eu sei que se for da tua vontade, no teu tempo, tu vais me dar. O mundo diz que Deus não tarda e não falha, né? Não tarda mesmo. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é o tempo certo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Então a gente não pode também ficar nessa ansiedade de querer as coisas muito rápida. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, né?
E ele tem uma maneira dele trabalhar. No versículo 6, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Jogar fora mágoa, ressentimento, rancor, raiva, ódio. É tempo de fazer uma faxina no nosso coração. O que está aí que está te afastando de Deus? O que está aí que está impedindo a ação do Espírito Santo? O que está no nosso coração? O que eu preciso jogar fora? É tempo de rasgar e é tempo de remendar. Você está com um problema, você está com uma dificuldade, você está numa luta, você está num vale. Mas o que você está fazendo para passar por esse vale? Você vai passar. Se você está no vale, você vai passar por ele, não adianta. Você vai passar por ele. Mas o que você está fazendo para passar por esse vale? Você está rasgando as suas vestes diante do Senhor? Ou você está se lamentando? Ou você está murmurando? Às vezes a gente conversa com uma colega, com uma amiga, a gente fala para a mãe, para o pai, para o irmão, para o vizinho, mas para Deus a gente não fala. Para quem a gente deveria rasgar as nossas vestes, a Bíblia diz. O que é rasgar as nossas vestes? É ser sincero no grau máximo com Deus. Dizer, Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso que tu venha intervir na minha causa. Isso é rasgar as vestes. Isso é o tempo de rasgar as vestes. Amém? Vamos lá no versículo 7, para nós mulheres. Tempo de calar e tempo de falar. Nós mulheres, diz que a mulher fala mais que o homem, é verdade, Anderson? É? Sei não. Então, irmãos, tempo de calar e tempo de falar. A Bíblia fala, né, da mulher rixosa, né? A mulher rixosa, a mulher que fica aquela gotinha toda hora pingando, aquele barulho chato, aquele barulho ruim de se ouvir, que muitos dos homens não têm paciência para isso. Então nós, mulheres, mas também os homens, temos que saber o nosso tempo de calar e o nosso tempo de falar, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. É tempo de eu falar ou é tempo de eu calar? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer realmente, porque a Bíblia diz que a nossa língua é o nosso próprio açoite. Então, o que a gente fala, muitas das vezes, as nossas palavras, elas não são de bênção, irmãos. Elas são de maldição. Muitas das vezes as nossas palavras, elas cortam, elas magoam, elas ferem, elas machucam e muitas vezes elas matam alguém. O tempo de falar, o tempo de calar. Temos que ter sabedoria. Esse livro foi escrito por Salomão. E Salomão, diz a Bíblia, foi o homem mais sábio. Porque Deus disse para ele assim, o que você quer? Pode pedir, te dou, pode falar. Diga aí o que você quer. Ele falou, eu quero sabedoria. Porque ele era um rei, né, irmão? Ele tinha que tomar muitas decisões. Ele tinha que saber qual era o tempo de agir. Aí Deus disse para ele assim, olha, porque tu me pediste sabedoria, eu vou te dar além disso. Eu vou te dar sabedoria e riqueza. Você vê Deus contemplando a humildade do coração. É humildes e mansos de coração, irmão. Nós temos que ser humildes e mansos de coração. Deus contemplando a humildade no coração de Salomão. Aleluia. Tempo de amar. Tempo de odiar. Odiar o irmão? Será? Não, irmãos. Odiar as coisas que o mundo te oferece. Sai, em nome de Jesus, não quero. Obrigada. Não quero isso não. Tempos de guerra e tempos de paz. Aleluia, glória a Deus. Vivemos vários tempos. Então, irmãos, diante desse tempo que nós vivemos aqui debaixo do sol, realmente no nosso dia a dia, na nossa vivência, nós temos que tomar
decisões, temos que exercer o nosso livre-arbítrio. E quando nós tomamos, muitas das vezes, decisões erradas, essas decisões elas podem nos causar grandes danos, né? E diante de tempo, nós vivemos hoje, muito se fala em doenças psicológicas, né? Nós temos a ansiedade, tem a depressão, tem o estresse, tem toque, tem TOD, tem um monte de coisa que a gente até às vezes não se perde. Mas levando em consideração que a depressão é a preocupação com o passado, ou seja, a pessoa viveu, sofreu, mas não se desligou daquilo, continuou ali no passado. O presente está aqui, o futuro está lá na frente, mas ela continua vivendo ali no passado. Eu queria que a Fábio colocasse para mim, só para a gente ter uma noção sobre essas preocupações com o passado, Filipenses 3:13, Fábio. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 fala assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? Nosso alvo é Cristo, né? Nosso alvo é a vida eterna, é a salvação. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos deixar o passado lá no passado, vamos perdoar, vamos liberar perdão. Mas o inimigo, ele é sagaz, né? Ele sabe que isso te entristece, isso de alguma forma te abate. Ele vai sim te trazer a memória, ele vai sim te fazer lembrar disso, mas você tem a palavra de Deus que diz assim, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Prossigo para o alvo. Já perdoei, de Deus é a justiça, a vingança não é minha, eu sofri, eu passei dias difíceis, mas hoje eu estou aqui, Deus me renovou, Deus me trouxe uma nova oportunidade de estar junto aqui com os irmãos, louvando, adorando. Deus tem feito grandes coisas, porque a gente ficar no passado, a gente deixa de perceber as bênçãos do hoje, as bênçãos que Deus fez. Isso nos torna pessoas ingratas. E a gratidão, ela move o coração de Deus. Nós precisamos, então, sair desse passado. E o estresse. O estresse, ele é uma preocupação com o presente. Gente, eu estou hoje aqui, mas não vai dar certo, eu não vou dar conta, as coisas não vão acontecer, o que eu faço? Aí eu fico nervosa, aí eu chego em casa, eu brigo com meu marido, eu grito com meu filho, eu arranjo encrenca no trânsito. Isso é o estresse, é a preocupação com o hoje, é a preocupação com agora. Mas quem que está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo. O controle não está em nossas mãos. O controle não está em nossas mãos. E aqui em Gálatas 5:22, fala assim. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Olha o que Deus manda dizer para a gente, que o estresse, a preocupação com hoje, é porque eu não estou produzindo os frutos do Espírito Santo na minha vida. Eu não estou tendo paciência, eu não estou tendo amabilidade com as pessoas, eu não estou tendo domínio próprio, né? Eu estou brigando, eu estou xingando. Então, a paz que eu preciso está em Deus. A paz que excede entendimento, todo entendimento está em Deus. Então, irmãos, o fruto das nossas escolhas. Você pode não ter escolhido sofrer no passado, mas você pode escolher não sofrer no presente. Você pode escolher não sofrer no futuro por causa de uma coisa que aconteceu no passado. Mas você consegue isso sozinho? Não.
Só com a ajuda de Deus. É só se você estiver debaixo da potente mão do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. E tem a ansiedade. Ansiedade é a preocupação com o futuro. A pessoa está vivendo aqui hoje, mas o pensamento dela está lá no futuro. Eu não sei nem se amanhã eu vou amanhecer, né? Então, a preocupação dela, ela não vive, ela deixou de viver o presente porque ela já está vivendo lá no futuro, pensando que alguma coisa ruim vai acontecer, pensando que não vai dar certo, e vem aqueles pensamentos pessimistas e sua mente começa a ser alimentada por coisas pessimistas. E lá em Filipenses 4:6 diz assim, Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, oração e gratidão, irmãos, tem que caminhar junto. Oração e gratidão tem que caminhar junto. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aprender a perguntar ao Espírito Santo, qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual o tempo que eu estou vivendo? Qual o tempo que eu preciso viver? Que decisão eu tenho que tomar? Qual o caminho que eu devo seguir? Porque a gente, irmão, de nós mesmos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Se não for Deus na nossa vida, a gente não é nada. Amém? Então, eu tenho que também fazer a pergunta para mim mesma. O que eu estou colhendo hoje no meu presente? Foi o que eu plantei no meu futuro? Que semente que eu plantei no meu passado, que eu possa querer colher hoje? Eu não posso plantar abóbora e querer colher maçã hoje. Eu vou colher abóbora. Então, o que eu estou plantando? Porque aqui ele fala, há tempo de plantar e há tempo de colher. Vai chegar o tempo de colher, sim, irmãos. Mas eu tenho que saber o que eu plantei. Eu plantei amor? Eu plantei confiança ou enganei alguém? Eu menti? Passei alguém para trás? O que eu plantei? Que sentimento que eu plantei na vida de alguém? Na vida das pessoas que me cercam? Há tempo de chorar e há tempo de rir. Que tempo que eu estou vivendo? Tempo de riso ou tempo de pranto? Há tempo de matar e há tempo de curar. As nossas palavras, irmãos, elas têm que ser sempre para curar. Nunca a nossa palavra tem que ser palavra de desânimo, palavras que vão ofender, que vão magoar. Que Deus esteja no controle da nossa mente, da nossa língua, né? Apesar de que tem pessoas assim do nosso lado que é difícil, irmãos, é difícil mesmo, eu sei. A gente tem no trabalho, a gente tem na família, a gente tem na vizinhança, mas que Deus esteja no controle. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Então, irmãos, eu queria ler com vocês aqui a sequência do Eclesiastes 3, que fala assim. Pode colocar, Fábio? Eclesiastes 3, versículo 9. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Quem trabalha muito aqui, irmãos? Todos, né? A gente trabalha muito. Viu o fardo que Deus pôs sobre a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Ele diz assim, então eu concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer, vamos ler junto, irmãos? A melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de
Deus. Aleluia. E eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é para as pessoas que o temem. Então eu tenho que ter o quê? O temor do Senhor. Temor é o medo, irmãos? Não, o temor é o quê? É a reverência, é reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas, saber que Ele é Deus e além dele não há outro, saber que a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse é o temor ao Senhor, porque quando eu tenho o temor do Senhor, eu vou entender que o meu irmão, eu não posso magoar o meu irmão, eu não posso entristecer. Mas se assim ainda eu fizer, eu tenho que reconhecer o meu erro. Essa é uma semente que eu planto para o meu futuro. Porque se eu reconheço meu erro, eu peço perdão, a pessoa vai ver Jesus em mim, vai ver que Cristo habita em mim. E eu tive essa atitude de chegar e dizer, olha, me desculpa, me perdoa, eu te magoei, eu te ofendi. Então, saber que o temor do Senhor é um grande princípio. É o grande princípio. Temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Você quer ser sábio? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Você quer ser sábio? Peça ao Senhor sabedoria, que Ele de graça vos dá. Está escrito lá em Tiago. E aqui no capítulo 2, para a gente concluir, está escrito assim, no capítulo 2, versículo 20. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar resultados de seu trabalho para alguém que nem se esforçou. Então, muitas das vezes a gente está aqui querendo acumular as coisas, né? E vai deixar para alguém que nem se esforçou, que nem vai valorizar, que nem vai cuidar como você cuidou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Um questionamento. É para a gente parar e pensar. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa. Alguém se identifica? Você chega em casa e ainda está preocupado com as coisas do trabalho? Sua mente ainda está trabalhando, ainda está ali, não deixou as preocupações do trabalho, trouxe para casa. Então, nem mesmo à noite a sua mente descansa. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida, encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Deus? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. O que o Anderson falou? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer, primeiramente para mim, porque quando a gente vai preparar um estudo, uma palavra, Deus fala primeiro ao nosso coração. Depois, Deus trata primeiro na gente, para depois a gente levar essa mensagem. Então, Deus, Ele está no controle de todo o tempo. Foi Ele que criou o tempo. Por isso eu posso dizer que em todo o tempo, Deus é bom. Aleluia. Vamos repetir? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria pedir para a Isa, antes de encerrar, ela tocar um louvor. Esse louvor é antigo, né, Isa? Bem antigão. Mas ele fala assim que... ele diz que a vida dele está em Deus, que tudo ele pode em Deus. Ele não vai ficar triste só porque aqui na terra o céu escureceu. O céu escureceu para você, irmão? Não fique triste, não. Porque acima do céu tem um Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos cantar esse louvor, fazendo dele um motivo de ânimo, um motivo de renovo, adorando ao Senhor. Aleluias, glória a Deus.
que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não, não. Sigo para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Sigo para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém, povo de Deus? Seja abençoado nessa noite com essa palavra maravilhosa. Estenda as vossas mãos. Pai, que a tua graça e teu infinito amor e que as doces consolações do seu Santo Espírito esteja com cada um de nós até o grande dia. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Vamos terminar com louvor. Aleluia.